Bom dia, galera, Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde. Nós iniciamos aqui mais uma aula de Matemática 2, tá? Tivemos um probleminha aí com a internet, e aí devido a isso essa aula de hoje está sendo gravada. Bom, já peço aí as desculpas, para você que não teve a minha aula na sexta-feira no horário, mas no mesmo horário que ia ter aula, eu estou gravando aqui essa aula, para que vocês possam assistir logo. No momento em que eu terminar de fazer a edição aqui, vocês já estão no ponto no sistema lá no Classroom. Bom, dizer para vocês, se com relação às atividades, é um aviso, tá? Vocês postem, aliás, tentem postar, as respostas, só as respostas, e de caneta, tá bom? Resolvido, logicamente aquelas questões que não tem cálculo não serão aceitas. Então vocês têm um total desse mês de 10 questões, 5 de Matemática 1 e 5 de Matemática 2. Tentem postar num único arquivo, numa única folha, ou se preferir num único arquivo, porque fica melhor aqui para a gente ter um controle, tá bom? Fique postando questão por questão não, porque aí vai dar erro, certo? Bom, a gente vai iniciar a nossa aula hoje, que é sobre circunferência, círculo e cálculo de áreas. É o nosso conteúdo de Matemática 2 do mês de março, tá bom? Hoje a aula vai tratar sobre circunferência e círculo inicialmente. Nas próximas aulas é que nós trabalharemos a ideia de áreas. Nessa aula de hoje, exclusivamente circunferência e círculo, tá bom? Então a gente vai continuar. Você pode ver aí pelo slide, que a gente vai estar passando aqui e você vai acompanhando, certo? Inicialmente, nós precisamos definir o que é uma circunferência. Em palavras matemáticas, a circunferência e o círculo são figuras geométricas planas, que aparecem com frequência na natureza. Assim como outras formas geométricas possuem seus elementos, a circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais, tá bom? Nesse caso, nós podemos determinar o que é uma circunferência e entender a diferença dela para as demais figuras, tá bom? Inicialmente, observe aqui no quadro. Aqui eu tenho um exemplo de uma circunferência, tá bom? Um desenho. E aí, quando você fala de circunferência, você deve entender que a circunferência é essa região, tá bom? Delimitada no formato circular, onde existem pontos equidistantes desse centro. Aqui eu chamo de centro O. Então, para mim formar uma circunferência, é a união de infinitos pontos equidistantes do centro. Se eu pegar uma mesma distância aqui, vamos supor 15 centímetros, e começar a marcar 1, 15 para cá, 15 para cá, 15 para cá, 15 para cá, marcar infinitos pontos, quando eu tiver lá um bom pedaço, eu vou estar vendo o desenho de uma circunferência. Então, a ideia de circunferência é essa, ela nasce a partir do momento que você entende que ela é a união de infinitos pontos equidistantes do centro. Quer dizer o quê? A mesma distância do centro. Beleza? E aí, portanto, você tem aqui um exemplo. Dentro de uma circunferência, nós temos alguns elementos importantes, O primeiro deles aqui é o raio. O raio da circunferência é a distância que vai do centro até qualquer extremidade dela. Vou chamar isso aqui de R. Um Rzinho minúsculo aí para representar o raio. Tá bom? Então o raio é isso. Nós temos também na circunferência o diâmetro. Vou colocar aqui, ó, R. Raio. Ok? Temos o diâmetro, que é a distância de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Tá? O diâmetro é esta distância. Diâmetro. Beleza? Então aqui eu vou chamar de D. Toda essa distância que vai desse ponto até esse, passando pelo centro. Tá certo? E é interessante o diâmetro, uma parte importante, é que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ok? Se aqui eu tenho um raio daqui para cá, ó, um raio, que é a distância do centro da circunferência, daqui para cá eu tenho outro raio, então, portanto, eu vou ter aqui um total de 2 raios. Então, o diâmetro da circunferência é igual a 2 raios. E nós temos, por último aqui, essa distância de um ponto à outra extremidade da circunferência, sem ser que ela passe pelo centro, nós chamamos de corda. Beleza? É a corda da circunferência. E aí, portanto, os principais elementos de uma circunferência são esses.
você vai precisar entender qual é a diferença daqui a pouco de circunferência para círculo, tá bom? Mas inicialmente, através desse slide que você pode perceber, nós temos uma definição pronta e acabada. Bom? Próximo. Aqui fala um pouco do raio. Tá? Nesse slide que você está vendo aí, o raio da circunferência é o segmento de reta que une, eu já expliquei isso para vocês. Né? Aí nós só temos a definição de diâmetro na parte de baixo e a questão do diâmetro ser 2 vezes o raio. Isso também já está explicado. Aí nós temos aí o exemplo 1 na questão de diâmetro, tá? de circunferência, né? Que é uma questãozinha bem simples e bem rápido de resolver. Nós vamos fazer isso aqui agora. Então o que diz aí o exemplo 1? Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. Tá? Observe na figura que nós temos aí. Então nós queremos determinar o diâmetro de determinar o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. Então vamos para cá. Observe, se eu tenho uma circunferência, tá bom? E a questão aí, eu vou apagar para a gente pegar o mesmo ritmo. Disse que o diâmetro era 20 centímetros, pediu simplesmente para você calcular o raio. Isso você já sabe. Se o diâmetro é 20, é porque cada pedacinho desse aqui vai medir 10 centímetros. Tá? Porque 10 mais 10, geologicamente, vai dar 20. Se você não quiser fazer dessa maneira, que é a mais simples, né, você vai para a fórmula. Diâmetro é 2 vezes o raio. E aí ele disse que o diâmetro era 20. Então 20 é igual a 2 vezes o raio. Né? Se 20 é igual a 2R, então 2R é igual a 20. Ok? Então R é 20 dividido por 2. Só para você perceber que no cálculo também dá certo. Então 20 dividido por 2, 10 centímetros. Ok? Então, portanto, nós definimos aí a resolução do primeiro exemplo, onde pediu simplesmente para você calcular o diâmetro, o raio de uma circunferência, em que o diâmetro era 10 centímetros. Tá bom? Próxima. Aqui nós falamos um pouco da circunferência, tá? E um pouco mais sobre as suas fórmulas, que também é importante. Dessas aí que nós não colocamos aqui no quadro ainda, mas vamos observar aqui o que diz um pouco aqui. A circunferência e o círculo possuem uma relação estrita, perímetro da circunferência. Né? O que é o perímetro da circunferência que nós vamos tratar aqui? O perímetro que na verdade nós chamamos de comprimento da circunferência. Então observe aqui. Para a definição que nós temos, tá? O perímetro de uma circunferência é o comprimento dela. Nós tiramos esse perímetro a partir dessa ideia, tá bom? Que você tem aqui sobre de como você vai fazer o cálculo em relação a isso. Primeiro, dentro da matemática, se você pegar o comprimento da circunferência, em qualquer circunferência, tá? Se você pegar o comprimento dela, você puder cortar aqui, vamos supor que você pega um aro de uma bicicleta, por exemplo, cortou, esticou ele e mediu quanto é que dá. Ou então você coloca uma fita aqui medindo mesmo, ao redor de uma circunferência. Pegar esse valor e dividir pelo diâmetro, você vai encontrar um valor aproximado a 3,14. Isso nós chamamos de π, tá? Π é igual a 3,14 aproximadamente, certo? Nós usamos esse valor. Tem livros que traz 3, que traz 3,14, com algumas casas a mais e assim por diante. O fato é que sempre que você pega o comprimento da circunferência, que é C, divide pelo diâmetro da circunferência, que é D, você vai encontrar o π, certo? Ou seja, o comprimento é igual a comprimento sobre o diâmetro, sempre vai ser igual a π. Daí onde vai surgir a fórmula para você calcular o comprimento. Porque nós sabemos aqui, ó, comprimento sobre, quem é o D? O D é 2R, nós vimos aqui. D vale 2R, então 2 vezes o raio, que é igual a π. Aqui você faz um cálculozinho de meio pelos extremos, ó, só para achar a relação, certo? Então o que nós vamos ter aqui? 1 vezes C. C é igual a 2 vezes R vezes π, 2 π R. Só deixando organizado, tá?
Então essa fórmula aqui que a gente acabou de encontrar é a fórmula que você calcula, que você utiliza para calcular o perímetro da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência. Então quando pedir para você calcular o perímetro de uma circunferência, você vai pegar e colocar na fórmula 2πr, onde o π vale 3,14 e o r é o raio da circunferência, tá certo? Nós temos um exemplo aqui que resume essa explicação, tá, sobre essa ideia. Só é bom você lembrar o que foi que a gente fez, a lógica que nós utilizamos para encontrar a fórmula, tá bom? Sempre, você pode fazer o teste em casa. Você pegar o comprimento de qualquer circunferência, pode ser ela pequena, grande, enorme, minúscula, e dividir pelo diâmetro dela, o valor que dá o diâmetro, que é uma corda que passa pelo centro, você vai encontrar o valor aproximado de π. Sempre, isso depende do tamanho da circunferência, você pode testar em casa. E aí quando a gente faz isso e coloca nas fórmulas, a gente encontra uma fórmula para o comprimento. Ou seja, o comprimento, que é o perímetro da circunferência, quanto é que mede essa distância daqui, dando uma volta completa, dando uma circunferência, vale 2 vezes o π vezes o raio, tá? Nós temos um exemplo para tratar sobre isso, que é o exemplo 2, observe aí o exemplo 2. Determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros, tá? Observe o exemplo. Determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros. Então, observe aqui. Para a gente poder determinar o comprimento dessa circunferência de raio 25 centímetros, eu vou apagar aqui novamente, só para a gente ter a nossa ideia, tá bom? Vamos dizer que nessa circunferência aqui, esse raio vale 25 centímetros. Eu quero saber quanto é que mede essa distância. Eu vou colocar aqui desse ponto P, dando uma volta completa até chegar aqui. Então eu quero calcular o comprimento, tá bom? Então para calcular o comprimento eu preciso apenas do raio. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Como na questão foi dado quanto era o valor de π, o valor do raio, e o de π também, que nós já sabemos, né? Você vai fazer o seguinte: 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, que é 25. Então, na fórmula fica bem trabalhado. Então, quando você multiplica aqui, ó, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 6,28 vezes 25, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 6,28 vezes 25. Ó, 6,28 vezes 25, que na parte de baixo nós vamos ter o seguinte: 5 vezes 8 é 40, a 4, 5 vezes 2 é 10, com 4 dá 14, a 1, né? 5 vezes 6 é 31, 31. Agora vamos para o 2, 2 vezes 8, 16, a 1, 2 vezes 2 é 4 e 1 dá 5, e 2 vezes 6 é 12. Então aqui eu coloco e agora eu vou somar para ver o resultado, né? Ó. 0, 10 a 1, aqui vai dar um 7, aqui vai dar um 5 e aqui vai dar 1. Ou seja, 2 casas após a vírgula, você desloca 2 casas aqui, eu vou encontrar aí 157. Ou seja, 157 centímetros é o comprimento dessa circunferência, tá? Onde o raio dela mede exatamente 25 centímetros, beleza? Bom, passando aqui para o próximo slide, nós temos o seguinte: o círculo, né? Observe aí a figura que nós temos do círculo, tá bom? Nossa observância aí do que está dizendo aí, para a gente poder trabalhar aqui as nossas informações agora adiante. Observe aí. O que nós temos? O que é o círculo? A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura. Então aí do lado nós temos uma figura onde representa a ideia de círculo. Toda a região pintada de azul é denominada de círculo, tá? Para você entender melhor, vem para cá e observa aqui no quadro. Bom, nós continuamos com a mesma figura,
Tá bom? Só que agora vamos entender. O que é a circunferência? A circunferência é essa região aqui, ó. Está de azul, tá? Se eu quiser calcular a ideia de círculo, eu vou ter que imaginar o preenchimento. O preenchimento dessa região aqui. Então, o círculo é preenchido. A circunferência é só a extremidade, não preenchida da circunferência, tá? Ou seja, o círculo é essa região aqui preenchida. Vamos lá, um exemplo de círculo. Uma tampa de panela, por exemplo. Um exemplo de circunferência. Um aro de uma bicicleta. Um exemplo de circunferência. Uma aliança, né? Um exemplo de círculo. Uma moeda, tá bom? Então, preste atenção nas diferenças. Quando eu falar em circunferência, eu vou ter como calcular o comprimento, vou ter como calcular raio e diâmetro. Eu não posso calcular a área de uma circunferência. Posso calcular a área de um círculo, tá? Então, essa região preenchida é que a gente determina como sendo um círculo. Beleza. No círculo, nós temos a mesma ideia, ó, tá? Continua tendo raio, continua tendo diâmetro, continua tendo corda. Só que, ao invés da gente calcular o comprimento da circunferência, o raio e diâmetro, a gente também pode calcular a sua área, né? Onde a área do círculo, pela fórmula, nós temos πr ao quadrado, tá? Numa outra aula, eu vou explicar para vocês como é que sai, de onde é que sai essa fórmula aqui. Inclusive, lá no Matematicando, a gente aí entrar na ideia do apótema de uma figura, que aí é onde você vai perceber que essa fórmula aqui, ela sai de uma fórmula geral de área de todas as figuras, tá bom? O fato é que, nesse caso aqui, nós temos uma pré-definição, uma fórmula, tá bom? Para a medida da área do círculo, tá? A área, a gente calcula a área do círculo, e não da circunferência, ok? Beleza. Próximo. Aí nós temos um exemplo, tá bom? Um exemplo sobre área do círculo, ok? Área do círculo. Nesse caso aí eu vou precisar fazer um desenho aqui, tá bom? Aqui no quadro. Enquanto vocês observam aí a questão, leiam, eu vou fazendo aqui o desenho. E aí é o tempo que a gente usa para que vocês resolvam, tá bom? Galerinha, vamos aqui ler a questão. Então, a questão diz o seguinte, ó. Duas circunferências são concêntricas se elas possuem o mesmo centro. Sabendo disso, determine a área da figura em branco. Observa a questão, tá? Duas circunferências são concêntricas se elas possuem o mesmo centro. Então, sabendo disso, determine a área da figura em branco. Vamos observar aqui. Nessa questão, o que nós temos? Observe aqui no quadro. Nós temos uma situação, desenhei aqui a figura, que é parecida com a do slide, um pouquinho menor, né? Mas dá para você entender. Nessa parte aqui é a parte azul, é uma circunferência concêntrica, ou seja, elas têm o mesmo centro, tá bom? O centro dessa circunferência vermelha é o mesmo dessa azul, e nós queremos calcular essa área aqui, ó, essa área em branco, né? Como é que eu faço para calcular essa área branca que está entre uma circunferência e a outra? Isso aqui é um círculo que tem raio 5 centímetros
tá bom? E eu tenho aqui um outro círculo branco com raio igual a 9 centímetros. Então vamos imaginar o seguinte, o meu cálculo deve seguir a seguinte lógica. Se eu quero calcular essa parte branca, o que eu vou fazer? Vou calcular a área maior, que eu vou chamar de área 2, tá bom? Área 2. A área 2 nós sabemos que é um círculo, então, portanto, πr ao quadrado. Bom, depois eu vou calcular a área 1, que é essa área menorzinha aqui, a área 1, que é a mesma fórmula, πr ao quadrado, tá bom? E depois eu vou só interpretar, olha, se eu quero descobrir quanto é essa área branca, basta eu calcular a área 2, que é a área geral, né, toda a circunferência grande, o círculo, e subtrair essa áreazinha aqui, ó. Imagina eu tirando ela aqui. Se eu desenhar isso aqui tudo e arrancar esse pedacinho aqui do meio, tirei esse menorzinho aqui, vai ficar o quê? Vai ficar só a área branca, certo? Então essa é a ideia. Você vai calcular a área 2 e subtrair da área 1, tá bom? Então, fazendo o cálculo aqui da área 2, nós vamos ter a área 2 é πr ao quadrado, tá? Ou seja, a área 2 vai ser igual ao π, vale 3,14, e nem em todos os casos é obrigado você colocar ele, você pode só repetir, tá bom? O raio vale 9, ou seja, 9 ao quadrado, então a área 2 vai ser 9 ao quadrado, vai ficar 81 π centímetros quadrados, ok? Então, achei a área 2, 81 π centímetros quadrados. Bom, agora eu vou calcular a área 1. A área 1 vai ser igual à mesma fórmula, πr ao quadrado. Então, a área 1 vai ser igual a π vezes, quanto é o raio? O raio agora é 5, que é o menor. Então, 5 ao quadrado. A área 1 vai ser igual a 5 ao quadrado, vai ficar 25 π centímetros quadrados. Beleza? Calculamos a área 1, certo? Agora vamos fazer o cálculo da área branca, né? Ou seja, quem é a área branca através da informação? A área branca vai ser a área 2 menos a área 1. Então a área branca vai ser a área 2, 81 π, traga o π porque é importante, menos a área 2 que vale 25 π. Então para cá, a área branca vai ser 81 π menos 25 π, vamos fazer aqui, ó, 81 menos 25, 5 para 11, 6, né, vem para cá, 1 mais 2 é 3, e 3 para 5 é, 3 para 8 é 5. Então, portanto, vai ficar 56, certo? Ou seja, 56 π. Como nós sabemos qual é o valor de π, agora eu posso substituir ele. A área branca vai ser 56 vezes 3,14, aproximadamente. Então, a área branca vai ser 56 vezes 3,14. Vamos lá, 3,14 vezes 56, colocando aqui e multiplicando, né? 6 vezes 4 é 24 a 2. 6 vezes 1 é 6, com 2 dá um 8 aqui. E 6 vezes 3 é 18. Agora vamos para o 5. 5 vezes 4 é 20, coloco o 0, levo 2. 5 vezes 1 é 5, com 2 dá um 7 aqui. E 5 vezes 3 é 15. Portanto, 4, 8, 8 mais 7 aqui, 15 a 1. 1 mais 1, 2 mais 5, 7. Sobrou 1 aqui, eu tenho duas casas após a vírgula, é só deslocá-la. Então, portanto, vai ficar 175,84 centímetros quadrados para a nossa resolução. Ou seja, o que nós queríamos fazer nessa questão era calcular a área dessa região aqui, né? Essa região branca aqui, tá? Essa região branca eu estou pintando aqui agora, de roxo. Então, a nossa ideia é calcular isso aqui. Ou seja, como foi que eu fiz para calcular essa parte branca? É só você entender.
calcula a área total da circunferência maior do círculo, calcula a área do menor e subtrai o menor. Vai sobrar só a parte branca. Ok? Muito bem. Valeu. Próxima, galera. E nós temos mais um slide que fala sobre ângulo central de uma circunferência. Tá bom? E aí, portanto, é bom que você observe aí, né? O ângulo central, esse ângulo da circunferência, ele tem uma propriedade. O centro dele até a extremidade, você vai obter um valor que é igual. Ou seja, se você trouxer isso aqui para a nossa questão, que eu vou apagar enquanto você vai observando o slide. Vou apagar para a gente desenhar uma nova aqui. Observe e leia aí o slide. O que é que está dizendo aí na informação. Então, galera, o que é que nós conseguimos compreender com esse slide que nós temos aí? Define-se a medida de grau de um arco de circunferência com a medida do ângulo central que eu determino. Por exemplo, na circunferência de centro C, observa aqui, nessa circunferência aqui de centro C, qual é o ângulo que eu tenho aqui? O ângulo, tá? A medida do ângulo. A interpretação que eu faço mais ou menos dessa maneira. Tá bom? A medida do ângulo ACB, beleza? ACB, um chapéuzinho aqui sim para dizer que o ângulo está no C. Então é a mesma coisa, né, da medida do arco AB. O AB, que no caso aqui vale 60 graus. Observe o que quer dizer com isso. Sempre que você tiver uma circunferência, vai falar em ângulo ou em arco, essas medidas são as mesmas. Para o centro, se você tiver um ângulo no centro, a medida desse ângulo aqui é a mesma medida desse arco. Então, se aqui mede 60, esse arco aqui também mede 60 graus. Isso é uma definição bem simples, mas que é importante depois para que você veja as outras situações que nós temos aí com circunferência. Bom, passando para a próxima aqui. Nós temos aqui uma propriedade, tá? Observe aí no slide a propriedade que é importante que a gente perceba ela. Ela vai servir para resolver alguns cálculos aqui que nós vamos ter, tá certo? Então veja aí, propriedades. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio do ponto de tangência. Observa a figura que essa reta azul está passando a um ponto aí na circunferência, está tocando ela em um ponto. Nós vemos que ela está tangenciando ela, tá bom? Se está tangenciando é porque essa reta ela vai formar com o raio da circunferência um ângulo de 90 graus. Já eu explico isso para vocês aqui no quadro. Por enquanto, observa aí. Tá bom? A outra propriedade é o seguinte. Se P é um ponto extremo de uma circunferência, os pontos A e B pertencem a ela, de modo que PA e PB são tangentes à circunferência, então PA é igual a PB. Observe aqui no quadro como vai ficar isso. A primeira propriedade diz o seguinte, ó. Se eu traçar uma reta aqui, vamos observar essa reta que eu vou traçar, tá bom? Se eu traçar uma reta aqui em qualquer ponto dessa circunferência, qualquer lugar, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, em qualquer lugar. Vou traçar aqui desse lado, para não ficar igual ao desenho. Pronto, tracei aqui. Ela tocou em um ponto aqui, ó. Esse ponto que ela tocou, tá? Se eu interferir aqui com o raio dessa circunferência, coloquei aqui com raio, toda reta tangente a uma circunferência forma com ela um ângulo de 90 graus. Né? E você deve compreender a importância de eu ter ângulo de 90 graus presentes, porque existem inúmeras propriedades dentro do triângulo retângulo, por exemplo, que tem um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se eu traçar um outro triângulo aqui, uma retazinha daqui para cá, eu tenho condição de descobrir qual é esse pedaço. Né? Então, a importância de você entender que quando uma reta encosta uma circunferência, ou seja, toca, tangencia, né, palavra matemática, forma consigo um ângulo de 90 graus. Tá? A outra explicação é o seguinte, se duas retas elas passam em determinado ponto da circunferência, pode ser qualquer ponto. Marquei um ponto aqui e marquei outro ponto bem aqui. Tá? E aí se você traçar, vou marcar mais próximo para poder fazer o desenho melhor. Traçar aqui e aqui. Se essa reta tangencia aqui, ó,
da mesma forma que a outra tangenciou, tá? E essa tangencia aqui também da mesma forma que a outra tangenciou ali. O que quer dizer com isso? Quer dizer que nesse ponto aqui, nesse outro ponto onde houve o toque, tá? E nesse ponto aqui, nós temos algo importante a tratar. Vamos supor que aqui seja o A, aqui seja o ponto B e aqui seja o ponto C, certo? Quando acontece isso, de eu ter esses dois segmentos tocando aqui, encostando em determinado ponto A que estão ali, então esses dois segmentos aí de reta, eles são congruentes, são iguais. Esse pedaço vai ser o mesmo tamanho desse, tá bom? Então essas duas propriedades básicas que eu tenho aqui para apresentar sobre a circunferência vão determinar as nossas próximas questões. Dois exemplos que eu vou colocar aí para você perceber a importância dele. Então, primeiro, toda reta que tangencia uma circunferência vai formar com o centro um ângulo de 90 graus. Se eu tiver duas retas tangenciando, elas vão se encontrar em determinado ponto. Então as distâncias que delimitam aqui, ó, até o ponto A também serão iguais. Ok? Então essas eram as duas propriedades importantes para a gente perceber aí. Bom, agora nós temos aqui o exemplo 4, tá bom? Que eu vou fazer o desenho. Enquanto eu desenho, você vai observando aí o exemplo 4, lendo, para a gente poder compreender aqui a resolução. Beleza, galera. Agora vamos ler aqui a questão, tá? Que é o exemplo 4. Vocês já observaram aí. Agora vamos fazer aqui a leitura para a gente, utilizando aquelas propriedades, determinar a resolução dessa questão. Bom, a reta R tangencia a circunferência de centro O e O', e raios 6 cm e 10 cm representados abaixo. Dado que a distância entre O e O' é 4 raios de 26, calcular a distância entre os pontos de tangência A e B. Beleza, observe a questão aí. Bom, o que nós queremos fazer nessa questão? Vamos aqui para o quadro. Bom, a primeira informação que nós temos é que essa reta R tangencia essas duas circunferências, tá? Nos pontos A e nos pontos B. Se tangencia, a primeira ideia eu já devo entender aqui, né? Que ideia é essa? Olha, vai formar com o centro da circunferência aqui, eu vou traçar um ângulo de 90 graus aqui, com o centro. Vai estar totalmente em pé. Tá bom? Formando aqui esse ângulo de 90 graus, tanto aqui como aqui desse outro lado. Bem? Então observa aí. Depois ele disse que o raio da circunferência menor era 6, tá? E da circunferência maior era 10. E aí pediu que você calculasse a distância do ponto A até o ponto B. Tá bom? Para a gente resolver essa questão, a gente precisa interpretar. Sim, ele também disse que a distância do ponto O até o ponto O', a distância entre os centros das circunferências, tá bom? Eu vou estar colocando aqui agora, ó, e vou marcar aqui o valor, que vale 4 raiz de 26. 4 raiz de 26. Colocando aqui, certo? Essa distância do ponto O até o ponto O' vale 4 raiz de 26. Ah, professor, então a distância do ponto A até o ponto B é 4 raiz de 26. Não, observe que aqui é diferente. Ó. Se eu pegar essa mesma distância aqui, não vai dar a mesma coisa nunca. Né? Não vai dar nunca. Vai estar inclinado. Tá? Então, o que eu devo interpretar? Eu preciso descobrir que o valor é esse. Para isso, eu vou traçar aqui, ó, uma reta perpendicular. Tá bom? Perpendicular, aliás, paralela a essa reta B, formando aqui um ângulo de 90 graus. Ó. Observe, tá? Traçando essa reta aqui que está paralela à reta B. O que eu vou encontrar aqui? O que eu acabei de encontrar nessa situação aqui agora? Eu acabei de encontrar um triângulo. Ó. Aqui é 90 graus, beleza? Eu acabei de encontrar esse triângulo aqui que é um triângulo retângulo. Né? E aí o triângulo retângulo resolve muitos problemas da gente, inclusive esse aqui, né? Como é que vai ficar aí para a gente fazer a interpretação agora? Ora, agora eu já sei que aqui é 4 raios de 26, quero descobrir com esse valorzinho aqui que eu vou chamar de distância de A até B, tá? Carinhosamente distância de A até B, e eu tenho esses dois lados,
e não tenho esse. Se eu souber quanto esse pedacinho daqui para cá, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui dentro, ó, e assim descobrir qual é o valor de DAB. Né? Mas isso é possível descobrir que valorzinho é esse. Sabe por quê? Porque eu sei que daqui para cá, tudo isso é 10. Ok? Observa aí. Sei que daqui para cá, esse pedacinho aqui, mede 6. Se aqui mede 6 e isso aqui é paralelo, ó, esse pedacinho daqui para cá também vai medir 6. Ok? Então, se tudo isso é 10 e esse pedacinho daqui para cá mede 6, então significa que mede 4. Ok? E aí eu quero descobrir agora, pronto, eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto medindo 4 e quero descobrir o outro cateto desse triângulo. Essa questão é muito interessante porque ela pressupõe de você fazer uma interpretação dentro daquilo que você já criou. Né? E a ideia é, nós tínhamos apenas a distância do ponto A até o ponto O', tinha os raios das circunferências que serviram para a gente descobrir qual era esse pedaço aqui para cá, só que eu precisava criar a ideia interpretativa de traçar essa reta aqui, ser paralela à reta B, e no caso, se eu encontrei esse tamanho aqui, vai ser o mesmo desse. Né? Então, portanto, você criou o teorema de Pitágoras aqui, e agora você vai aplicar na fórmula. Né? Teorema de Pitágoras, só lembrando, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, quem é a hipotenusa aqui? 4 raiz de 26, no triângulo. Então fica 4 raiz de 26 ao quadrado vai ser igual ao cateto B, que eu vou chamar de DAB. Então, DAB ao quadrado, mais o cateto C, que é 4. Então, 4 ao quadrado. Tá? Resolvendo aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. 4 elevado a 2 dá 16 vezes, certo? Quando aqui está multiplicando, você eleva os dois, propriedade das potências. Raiz de 26 elevado a 2, o que vai acontecer? Cancela o 2 com a raiz, sobra quem? Sobra só o 26. É igual, repete aqui, DAB ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 16. Cuidado, não dá para cancelar 16 com 16 não. Então vamos organizar aqui desse outro lado, tá bom? Esta equação. DAB ao quadrado mais 16, vou repetir. DAB ao quadrado mais 16 é igual a 16 vezes 26. Se você quiser multiplicar, você multiplica logo, senão vamos só repetir aqui. Tudo bem? Agora vamos lá. DAB ao quadrado mais 16 é igual, agora eu vou multiplicar aqui, ó, 16 vezes 26, né? Vamos lá. 16 vezes 26. 6 vezes 6 é 36, a 3. 1 vezes 6 é 6 e 3 é 9. 2 vezes 6 é 12, a 1. 2 vezes 1 é 2 e 1 dá 3. Então baixando aqui vai ficar 3, 6, aliás. 9 mais 2 dá 11, e aqui vai 1, fica 416. Então, precisamente 416. Agora, nós vamos resolver o que sobrou aí. Né, ó? Observe. DAB ao quadrado mais 16 é igual a 416. Então, DAB ao quadrado é igual a 416. Passando 16 para lá, vai menos 16. Olha aí, beleza? Então, DAB ao quadrado é igual a 416 menos 16, vai ficar exatamente 400. Certo? E aí, mamão com açúcar. DAB é igual a raiz quadrada de 400. Né? Então, a distância de AB, que é o que a gente queria calcular, a raiz quadrada de 400 é 20 centímetros. Então, como nós queríamos calcular a distância do ponto A até o ponto B, você encontrou 20 centímetros para essa distância através das interpretações, ok? É isso, tá bom? Nossa aula finalizou aqui com esse exemplo que a gente acabou de dar aí. Queria dizer para vocês que vai ficar no sistema para vocês pesquisarem, para vocês estudarem. Tá bom? É uma questão sobre
É um conteúdo sobre a matemática 2, dentro da circunferência, que foi algo básico que a gente trabalhou hoje, tá bom? Mas a gente vai trabalhar algo mais importante. Show? Valeu, galerinha. Fique com Deus.